Muito bem, estamos começando mais um papo de negócio e você vai estranhar a seguinte coisa. Nosso Humberto está com a mesma camisa em 5 episódios. É porque o programa é gravado, viu? Não é ao vivo, então eu não tive o cuidado, viu? Você que está nos assistindo, eu não tive o cuidado de trazer camisas para trocar as camisas. Então, eu vou falar a verdade o que está acontecendo aqui. Então, você vai ver 4 programas sequenciais eu com a mesma camisa. É porque é gravado num dia só. Tá bom? Eu quero agradecer a você que nos acompanha no 106,1, do meio-dia e meia às 13 horas. Lembrando também, você que está no YouTube, que nos acompanha de manhã, de tarde, de noite, onde quer que você esteja, de leste a oeste, de norte a sul, você é muito bem-vindo. Obrigado pelo retorno que você nos dá, fazendo comentários, mandando mensagens, falando, indicando pautas para que nós possamos trazer aqui no Papo de Negócios. É muito bom ter a sua companhia aí do outro lado. Lembrando que o Boticário é o nosso carro-chefe aqui. Gente, já viu o novo perfume do Boticário? Atenção, mulheres, o Florata, o novo Florata, fantástico, maravilhoso, uma essência. Bom, eu tenho que levar para minha esposa, né? Então já começa aí, eu tenho que falar e levar. E é um presente maravilhoso. Um presente maravilhoso. Porque o Boticário, eles têm a preocupação de elaborar produtos de qualidade. Eles estudam para preparar o produto. É elaborado com muito estudo, com muito carinho. Por quê? É você, sou eu, nós vamos usar. Então, eles não vão produzir algo que vai nos fazer mal. Ou seja, vai nos fazer muito bem. Vai trabalhar com a nossa vaidade. As mulheres que gostam de um make, de um creme para passar na mão. Deu aquele verãozão, estamos no verão, né? Tá muito quente, um creme para hidratar a pele. Né? Temos também a linha Spa, temos perfumes, condicionadores, shampoo, enfim. Você escolhe aquilo que você quer e leva um produto fantástico para casa. Por quê? O Boticário tem uma loja aqui em Bertioga linda, maravilhosa, fantástica, com profissionais para atender você e auxiliar você na necessidade que você precisa. E o Boticário é presente o ano todo. Não tem esse negócio de dia das mães, dia dos pais. Você quer presentear? Pensou? O que você vai dar? Um presente do Boticário. Ah, eu não sei o perfume que ele gosta, que ela gosta. Vai lá no Boticário, tem aquele cartãozinho voucher. Você pode colocar lá 200, 300 reais e fala assim, olha, tem um presente de Boticário para você. Ah, mas o que é isso? É um cartão para você ir lá e comprar o presente, ou o perfume, ou aquilo que você gosta. Então, o que acontece? Eu sou um cara chato, eu não gosto de todos os perfumes. Né? Mesmo, aí o que acontece? Em vez de me comprar um perfume e falar, ah, se você não gostou, troca, você me dá um voucher, eu vou lá e compro. É mais inteligente. Não vai ter troca e eu vou comprar aquilo que me agrada. E assim você pode fazer com a pessoa que você ama, com um amigo, com uma amiga, num amigo secreto, enfim. O Boticário fica aqui pertinho da gente, na Avenida Anchieta, 1625, no centro. Lembrando que o Boticário tem uma linha de atendimento especial, que é o 0800 744 0010, de segunda a sexta, das 9 às 18, é o atendimento do WhatsApp 0800 774 0010, e aos sábados das 9 às 13 horas. No WhatsApp do Boticário, você faz o seu pedido e eles entregam na sua casa. Conforto e comodidade. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. E tá na sua vida? Tá no Tenda. Daqui a pouquinho eu falo do Tenda. Fez o cartão do Tenda? Você tem descontos exclusivos no cartão do Tenda. E se você baixar o app, baixa o preço na loja. Daqui a pouco a gente conversa sobre o Tenda. E eu estou recebendo hoje aqui no Papo de Negócio, ela é nutricionista, com experiência em nutrição esportiva, tá? E ela se chama Gabriele, é isso Olá, mesmo? Gabriela. Gabriela, com 2 L's, Pegorim, nutricionista. Gabriela, seja muito Obrigada, bem-vinda e Humberto. desculpa aí pelo E. Imagina, obrigada, Humberto. Obrigada pelo convite. Gabriela, você é natural de Bertioga, São Paulo, você é da onde? Eu nasci em São Bernardo, São Bernardo. morei até 1 ano e 9 meses em São Paulo e mudei para Bertioga, então fui criada aqui. Foi criada aqui. Sim, Você tem irmãos? tenho uma irmã mais nova. Uma mais nova. Então, ela é mimadinha da mamãe e do papai.
Acho que nós As duas. duas. E ela é mimadinha minha. Ela É é mimadinha o amor sua. da minha vida. Ai, ai, ai. Isso é muito bom. E, bom, casada, solteira? Solteira. Solteira, muito bom. Eu entrevistei uma pessoa que falou assim: eu sou solteira por opção. Eu acho que eu sou essa pessoa, uma solteira convicta. Uma solteira convicta, não vem falar com essa história de casamento. Eu sou solteira convicta, estou muito bem assim. Um dia, quem sabe. É sim, acho que eu coloquei o trabalho acima de muita coisa. Não, mas às vezes, por exemplo, eu tenho um filho de 23 anos. Ele virou para mim: pai, por que eu vou namorar agora? Eu tenho 23 anos, eu preciso ter uma formação. Ele está indo para a segunda formação dele. Aí eu vou namorar alguém e falar assim: pai, me dá aí R$ 300 para levar a menina no cinema, pagar um lanche, não sei o quê. Não, eu que tenho que bancar as coisas. E ele quer primeiro ter um apartamento, ter o carro, aí Mas tá depois pensar, certíssimo. se projetar profissionalmente, entendeu? Eu acho muito interessante que você diz isso, Humberto, porque eu vejo que isso na vida dos meninos, dos jovens, é Sim. um pensamento, é um raciocínio natural. Eu preciso ter estrutura, eu preciso me formar, eu preciso estudar, eu preciso construir uma estrutura financeira para que eu possa ter, eu pagar o sorvete para minha Sim. namorada, eu pagar as minhas próprias contas, e depois de estruturar a minha vida, curtir a vida de solteiro, e aí eu vou casar. E eu não vejo as meninas serem ensinadas a ter esse mesmo raciocínio, em cuidar da carreira primeiro, em cuidar As minhas filhas pensam assim também. Eu tenho, na verdade, são 4 filhos. Isso é muito legal. O mais velho, ele teve filho cedo e tal. Agora, os 3 mais novos, eu tenho uma que está fazendo engenharia, trabalha numa construtora, está como assistente de engenharia e está no Uruguai trabalhando. Olha que legal. Por mais pais como você e os meus pais, que também sempre disseram isso, Gabriela, antes de qualquer coisa, seja independente. Independente. Forme-se, tenha uma profissão, porque a profissão é que vai te manter. Exato. Porque seus pais, eu como pai, minha esposa como mãe, nós não vamos ficar aqui para sempre. E se vocês já tiverem autonomia, isso é fantástico. Isso é fantástico. E acho que a carreira da gente nunca vai acordar um dia e falar, não te quero mais. Sim. Não vai falar. Isso é fato. Isso é fato. Já um relacionamento pode... Pode um dia acabar, né? A nossa carreira, ela até pode acabar, mas provavelmente a gente vai estar enveredando aí por outros Gabriela, caminhos. eu posso chamar de Gabi? Pode, com toda certeza. Ok. Gabriela, eu tô vendo aqui o seu currículo. Você é pós-graduada em nutrição pela Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista 2018, onde iniciou como membro do grupo de pesquisa em nutrição na atividade física, a GENAF, e de 2017 a 2022. Você também iniciou iniciação científica. Você é um... Fiz a iniciação científica em parceria com a Academia Paralímpica Brasileira. Trabalhei Sim. com a Seleção Paralímpica de Atletismo em pesquisa. Desenvolvi equivalente metabólico para atleta com deficiência. Correto. Eu publiquei os dados com atletas com deficiência visual, mas eu desenvolvi os equivalentes metabólicos com... Equivalente metabólico, acho que eu falo uns nutricionismos às vezes quando eu me empolgo Sim. com o que eu gosto. Basicamente um fator de atividade física que a gente consegue. Um fator que permite-se compreender o gasto energético com exercício na prática clínica do nutricionista. Sem que eu precise ir lá mensurar, eu consigo fazer o cálculo. Então, eu desenvolvi para atletas dessa modalidade nos treinos vigentes ali da fase aí regenerativa e pré-competitiva. Paralímpicos são atletas de alto rendimento. São atletas de alto rendimento. Trabalhei com a seleção brasileira. Nossa. Uau. Sim, eu fiz, na época, meu orientador era coordenador do Departamento de Ciências do Comitê Paralímpico Brasileiro. Minha orientadora e eles trabalhavam em parceria e eu sou muito insistente. Então, quando eu entrei na graduação, na Unifesp, eu li o currículo Lattes dos dois e falei assim, eu quero trabalhar com os dois. Eu quero os dois. Então, eu mandei e-mail para os dois. Sim. Mas eu fui uma stalker. Eu fui atrás deles, assim, nas aulas. Eu chegava, no final da aula, eu ficava sentada esperando para conversar com eles e falar dos meus interesses. E um dia eu venci os dois pelo cansaço. Eles me chamaram para assistir a defesa de mestrado de um aluno deles. E fui convidada, então, a trabalhar ali na minha iniciação científica com uma parte do que seria aquele projeto. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Quando você descobriu a nutrição, o que foi algum profissional ou, de repente, um problema na família
que de repente, poxa, se eu for nutricionista, se eu estudar nutrição eu posso auxiliar e tal, ou algum caso, ou algum profissional que de repente você olhou e falou, nossa, eu quero isso, eu quero atuar nessa área e ser como essa pessoa, por exemplo. Você teve um direcionamento ou alguém direcionou você, você viu, como é que chegou a nutrição na sua vida? Nossa, essa é uma história engraçada, Humberto, porque na verdade eu era péssima aluna na escola, mas chegou um dado momento que eu assisti, eu lembro do filme, chama Autópsia de um Crime. E eu falei assim, eu acho que eu quero ser médica legista. Eu estava provavelmente no primeiro ano do ensino médio e a minha mãe olhava, porque eu não era tão interessada na escola como Sim. hoje eu sou na vida acadêmica. Como essa menina vai fazer medicina? E aí eu não sei o que aconteceu exatamente. Como ela vai fazer medicina? E aí eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a me interessar por estudar, assinei um cursinho online. E nos últimos do segundo tempo, assim, quando eu tava realmente me inscrevendo para vestibular, eu comecei a me interessar pela nutrição, porque eu comecei a fazer dieta. Sim. Eu fui uma adolescente com um corpo fora do padrão, então por pressão estética, comecei a fazer dieta. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou prestar pra nutrição, porque eu comecei a me interessar em ler sobre o assunto. Eu acho que, como muitas meninas que sofreram pressão estética, a gente acaba indo pra Sim. nutrição. O que é muito curioso, porque hoje o momento atual da minha vida acadêmica fecha essa pergunta. Hoje eu trabalho no doutorado com pressão estética, práticas alimentares e percepção de imagem corporal. Então, eu precisei dessa trajetória, trabalhando Sim. com esporte de alto rendimento na vida acadêmica, para chegar até aqui numa ótica mais da antropologia, de questões mais qualitativas. Mas foi assim que eu cheguei na nutrição, fazendo Nossa, dieta. que interessante. Então, foi uma necessidade. Foi uma necessidade. Eu acho que hoje eu cuido dos outros como eu gostaria de ter sido cuidada nessa época. E, por exemplo, eu já tive 125 quilos. Uau. Hoje eu estou com 80, graças à diabetes. Né? Por que eu falo graças à diabetes? Porque eu tive que mudar todo Sim. o meu regime alimentar. Não vou falar para você, minha esposa que não veja agora, que eu vou falar que eu como um pedaço de pudim escondido, quando ela faz o pudim de leite condensado, ou quando tem um leite condensado aberto, ela chega assim, coloco ele num biscoito de água e sal. Nossa! Nossa. É um sabor tão O maravilhoso. leite condensado é com, realmente. com um biscoitinho de água e sal, dá aquela sensação do agridoce e Sim. tal. Eu não posso fazer isso todo dia, né? Mas eu tive que tomar alguns cuidados. Eu passo com um nutricionista regularmente, com um endocrinologista. Fui proibido de fazer exercícios físicos por causa de um acidente que eu sofri, a L5 ela trincou, um Uhum. tombo. E por conta de trincar e o teto do acetábulo também ter trincado, eu tenho alguns movimentos que eu não posso fazer. Por exemplo, impacto, eu não posso correr, eu não posso andar. Assim, andar, quando eu falo, é andar de forma como se fosse uma marcha, né? Aham. Eu não posso fazer isso. Você tem a marcha afetada pelo acidente. Exatamente. Aí o que acontece? Uma pessoa como eu, 51 anos, precisa manter uma dieta alimentar, um cuidado, tinha o hábito de fazer exercício físico. Eu sinto que de vez em quando, se eu não tomo cuidado, eu engordo, entendeu? Então, e ainda mais a parte do abdômen, que é muito natural, ficar flácido, enfim. Pessoas como eu, né, que estão nos assistindo agora, eu sei que você não pode clinicar uma hipótese, né, que nós estamos fazendo. Como que seria o tratar de uma pessoa nessa idade que já, por exemplo, eu descobri dias atrás que eu tenho que ser tratado por um geriatra, eu não sabia. É mesmo, com 51. Porque o geriatra, ele atende, eu recebi aqui uma médica geriatra, e ela fala que a geriatria é a partir dos 40. Ah. Eu não sabia disso. E eu comecei a fazer pergunta em cima disso. E pessoas, hoje, você lida diretamente com atletas, tá? Eu lido com atleta e com pessoas que praticam exercício físico com um desejo de melhorar a qualidade de vida. E como trabalhar as comorbilidades? Então, Essa, no caso, é a pergunta. essa é a pergunta, como trabalhar isso? Então, assim, eu primeiramente vou falar como que eu trabalho de forma geral. Eu pratico uma nutrição
que é uma nutrição baseada em evidências e muito focada no indivíduo. Eu tenho até medo de falar isso num podcast de negócio e isso virar uma especialização, porque hoje em dia tem muitas, né? A nutrição funcional, a nutrição e essas especializações, às vezes, elas nem são reconhecidas pelo Conselho Federal de Nutrição. Porque, na verdade, toda nutrição tem que ser funcional, toda nutrição tem que ser focada no indivíduo, toda nutrição tem que ser baseada em evidências e humanizada. Então, a minha prática, ela não é diferente do que deveria ser toda a nutrição. Então, quando eu falo focado no indivíduo, independente da sua idade e da sua comorbidade, como que eu vou te tratar? Eu vou te tratar primeiro fazendo com que você tenha adesão ao planejamento alimentar. Porque você me falou que você gosta do pudim de leite condensado e de vez em quando de beliscar uma bolacha, água e sal com uma colher de leite condensado em cima. Se eu disser, Humberto, você nunca mais vai poder fazer isso, você vai fazer ou não vai fazer? Eu vou fazer. Você vai fazer. Então, a gente seria desonesto. Eu tô extremamente sincero. Mas é isso que a gente precisa na nutrição. Dentro do consultório, o que eu faço? Eu faço acordos com meus pacientes. Então, eu entendo o primeiro caso. Eu digo, me conte, me fala da sua rotina, me fala da sua vida, do seu histórico, se você já passou com nutricionista antes, como foi, o que deu certo, o que não deu certo. E aí, depois de te entender, eu faço negociações. Então, por exemplo, você não vive talvez sem uma colher de um pudim de leite condensado por dia, e você é diabético. Depois do almoço, a gente tem, ali na sequência do almoço, eu estou digerindo a proteína que vem da carne, dos ovos, os carboidratos que são ricos em fibras, como o feijão, por exemplo, as saladas, gorduras, porque eu uso azeite ou óleo, ou, enfim, algum óleo vegetal eu vou utilizar para cozinhar. Então, eu estou digerindo todos esses nutrientes. Se eu comer uma colherzinha de um pudim de leite condensado, naquele momento, eu vou ter uma carga glicêmica moderada. Então, eu vou dar uma reduzida na carga glicêmica daquela refeição. Talvez seja o melhor momento para você comer aquele docinho. Sim. Então, eu não te tiraria esse docinho. Eu incluiria ele estrategicamente no seu planejamento alimentar para que você não tenha grandes impactos de um pico de glicemia. Só um instante. Gente, o Tenda chegou para ficar em Bertioga. Já foi no Tenda, Gabi? Ainda não tive essa... Não faz isso. Você tinha que falar, já fui no Tenda. E eu adoro o mercado. Eu preciso ir porque eu amo o mercado. Eu adoro passear em mercado. O Tenda virou shopping de Bertioga. Sim, o mercado pra mim é um shopping. Eu shopping. Adoro. Porque eu sou nutricionista, eu adoro ver o que tá vendendo, o que as pessoas estão comprando. Amo seção de vegetais, de frutas. Amo ver o que as pessoas estão consumindo. Isso é bom demais. Olha, então, você que está em Bertioga, você que está assistindo o Papo de Negócio, eu tô dando para você uma dica de economia para mudar a sua forma de comprar. No Tenda Atacado, você economiza de verdade. O melhor é o seguinte, dá para garantir todas as ofertas sem sair de casa. Como assim? Eu vou mostrar aqui, eu estou mostrando isso toda hora. Você vai falar assim que eu estou viciado no Tenda, eu tô. Ó, aqui eu tenho, já está até aberto, quer ver? Olha só que coisa linda, o app do Tenda. Gabi, você sabia que se você baixar o app do Tenda, você... Aqui tem um ícone assim, lista de compra. Você vai fazer a sua lista de compras, escolhendo os produtos das marcas que você prefere. Você manda essa lista de compra para o Tenda, via app. Tem um profissional lá no Tenda que vai escolher esses produtos e eles vão entregar na sua casa, se você quiser. Ótimo. Ou se você achar que deve dar uma voltinha, você vai até a loja e retira na loja. Você não precisa entrar na loja e fazer a sua compra. Você pode fazer a compra de uma forma inteligente, rápida, de repente o seu dia a dia. Super prático. Com as suas atividades, de repente você não consegue no mercado. Isso é super prático. Então, e ter essa lista de compras, ótimo. Até para fazer, para cumprir o planejamento alimentar, o paciente já coloca tudo que ele precisa. Sim. E facilita então, a vida. Já viu, né? O pessoal do Tenda, nosso nutricionista aqui, vai indicar o Tenda, que é mais fácil comprar e ter. Não, mas já fiquei sabendo que tem uns preços ótimos de fruta, de hortaliça. Sim. Então, maravilhoso. E outra, você fez o cartão do Tenda? Você tem descontos especiais. Com o cartão do Tenda, você compra uma unidade no preço de atacado. Maravilha. Só com o cartão do Tenda você consegue isso. E
no app do Tenda, quando você baixa o app, você baixa o preço na loja. Você tem descontos. Aí você tem desconto, faz economia, tanto no cartão quanto no app. Recebe sua mercadoria em casa, se você comprar pelo app, ou pode retirar na loja, caso você esteja apertado, precisando aí de tempo. Ou seja, facilidade. Rapidez, facilidade, com preços imbatíveis. Então, eu quero convidar a você a fazer economia no Tenda Atacado, baixando o app ou fazendo o cartão. Você pode entrar no site do Tenda, tendaatacado.com.br, ou fazer o seu cartão no cartãotenda.com.br. Tá na sua vida, tá no Tenda. Chegou em Bertioga, logo na entrada, você vai ver a loja do Tenda lá, linda e maravilhosa, para atender a sua necessidade. Repetindo para você, tá na sua vida, tá no Tenda. Voltando aqui com a doutora Gabi. Futura. Em tese, o conselho permite que a gente se auto-intitule doutor depois da graduação. Mas como eu tô fazendo doutorado, e eu tenho a impressão que eu vou me sentir mais doutora. É chamar doutor. É chamar doutor. Sinceramente, Huberto, quando eu tô no consultório, eu gosto de trabalhar com o princípio da horizontalidade. Então, Sim. Eu não uso jaleco para não me distanciar do paciente, porque imagina aqui, nutrição e alimentação, a gente escuta falar desde que a gente é criança. Então, você sempre escutou uma avó falar que leite com manga é um veneno, que não pode comer banana depois das 10 da noite. Então, todos os conhecimentos populares... Minha esposa tem esse do folclore do leite com manga. Não, é folclore. Não, é é uma delícia, é uma vitamina maravilhosa. Dito isso, as pessoas têm crenças que elas construíram, são crenças populares com relação à alimentação. Então, todo mundo fala de alimentação. E acho que isso também enriquece o atendimento. Quando eu tô conversando sobre alimentação e identifico tradições, questões culturais e crenças na alimentação, o que eu tento desmistificar de crença é normalmente o que é super nocivo para essa pessoa. Então, a crença de que eu não posso comer carboidrato depois das 6 da tarde, essa eu vou desmistificar. Agora, questões culturais e tradição familiar são coisas que eu não vou mexer, porque todo mundo fala sobre nutrição. Você pode adequar. Claro que posso adequar. A cultura da pessoa alimentar. Devo adequar. Eu fiz um juramento, eu tenho que adequar. Gabi, você falou da sua juventude em relação ao porquê que você buscou a nutrição. Sim. Tem muitas jovens, tanto rapazes como moças, que passam e até sofrem bullying por conta disso. Né? E aí não é só uma questão nutricional, é uma questão psicológica. Claro. Entendeu? Aí eu esqueci o nome que a pessoa faz, que ela coloca o dedo para vomitar. São os transtornos alimentares, são anemia, bulimia. Não, eu quero lembrar o nome que dá. Bulimia? Anorexia? Não, anorexia. Né? Aí a pessoa vai sofrendo, ela não tem coragem de falar, sofre. Isso eu estou perguntando porque você expôs uma situação que você viveu. Como nutricionista hoje, os nossos espectadores no YouTube, quem vai nos escutar na rádio, né, às vezes tem um filho, um sobrinho, ou às vezes a própria pessoa, não só em questão da juventude, mas uma pessoa com mais idade, que de repente não se sente bem com o seu corpo. Existem um monte de, desculpa a expressão que eu vou usar, loucos, que falam, faça essa dieta, que não sei o que, se vai dar certo com um compromidinho disso, daquilo. Você pode usar a expressão loucos. Né? Faça uma, quer ver, jejum intermitente. Eu acho que tudo, de repente, pode dar resultado, desde que seja a partir de uma orientação profissional. E até a partir de uma orientação profissional pode dar errado, porque a gente, como eu digo, a gente tem que focar a orientação baseada no indivíduo. Então, assim... No metabolismo do indivíduo. Na rotina do indivíduo. Imagina que eu vou ter uma criatura que pratica esporte, um ginasta. A gente tem esportes que têm uma tendência maior a sofrer essa pressão estética. A gente chama de esportes que têm componente estético ou que são esportes... sensíveis ao peso. Então, o que é um esporte sensível ao peso? Você já ouviu falar que maratonista corre melhor quando está mais magro? Porque ele carrega mais peso, ele tem uma dinâmica melhor na corrida. Isso criou uma legião de pessoas que correm maratona que querem ser cada vez mais magras para carregar menos peso.
E isso recai, sobretudo, nas mulheres, essa pressão estética. Sim. Então, quando a gente tem um indivíduo que treina muitas horas por dia, como é que eu vou incluir um jejum intermitente como estratégia nutricional? Não tem como. Por mais que exista aí um desejo, um objetivo de perda de peso, ou até uma necessidade, vamos supor que exista a necessidade. Hoje, na nutrição esportiva, o que a gente mais discute de forma acadêmica é como monitorar questões de composição corporal sem que a gente prejudique a saúde mental do atleta, do praticante de atividade física, porque é muito... É muita cobrança. É muita cobrança. Eu trabalho com isso no doutorado. Então, hoje, na verdade, no doutorado me interessa muito mais saber como o ambiente esportivo impacta, influencia nas práticas alimentares e na percepção de imagem corporal de atletas. Eu trabalho especificamente com o surf feminino, em atletas competidoras. Mas eu quero entender como que essas relações, como que a pressão de técnico, de patrocinador, Sim. da família, de amigos, impacta em como essa atleta vai se enxergar, como ela vai estabelecer suas práticas alimentares, porque muitas vezes eu recebo a atleta ou o atleta no consultório já com muitas práticas alimentares definidas. Então, assim, olha, eu não como carboidrato depois de tal hora, quando eu preciso bater peso, porque minha técnica tá me cobrando, eu faço tal estratégia. E essas crenças pra gente desmistificar são extremamente complexas, extremamente complexas. Então, assim... Porque o treinador é de confiança. O treinador tá ali todo dia. Todo dia. Vive o dia a dia do atleta. Ele vive o dia a dia então, do para atleta. você desmistificar uma situação como essa, é complexo. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma maneira multidisciplinar e até interdisciplinar, né? Interdisciplinar é uma palavra muito difícil, é uma expressão muito difícil na saúde da gente compreender, mas digamos que multidisciplinar eu tenho várias profissionais da área da saúde atuando, mas no interdisciplinar eles estão atuando juntos, eles estão focando no cuidado juntos, com um olhar só. Então, ao invés da gente construir aquela colcha de retalhos, assim, cada um faz um pouquinho e vira um negócio completamente diferente, numa ótica interdisciplinar, a gente dá o mesmo parecer, a gente faz um projeto de tratamento em conjunto. Então, foi assim que eu aprendi na graduação, no mestrado e agora no doutorado, a pensar saúde. Então, para mim, funciona trabalhar numa ótica interdisciplinar com a equipe de profissionais que trabalha com esse atleta. Então, assim, eu sempre quero ter uma boa relação com o técnico, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o preparador físico. Por que eu quero ter essa boa relação? Porque vai ter momentos que a gente vai precisar atuar juntos numa mesma ótica. Olha, essa atleta para ele render melhor, ter o melhor resultado, ele precisa... E até para pressão estética. No mestrado eu trabalhei com um tema que chama baixa energia disponível. Baixa energia disponível é o fator central de 2 síndromes do esporte. Então, simplificando, em deficiência de energia, eu posso ter prejuízos em vários sistemas do nosso corpo. Então, cardiovascular, imunidade, prejuízos na saúde óssea, prejuízos na função reprodutiva. Isso acontece com homens e mulheres. E trabalhando com isso no mestrado, me abriu os olhos do quanto a gente precisa educar essa equipe inteira, porque a pressão estética pode levar à deficiência de energia. Sim. Então, educando a equipe inteira do tipo, pessoal, talvez não seja legal a gente pesar atletas todos os dias. Aliás, pessoas de modo geral, não é legal que a gente pese as pessoas todos os dias. Isso vai criar uma relação com a balança e uma dependência de se observar o peso super nociva para a saúde. Então, acho que toda a minha trajetória de ter sofrido essa pressão estética, de ter entrado em dietas malucas e chegar até aqui faz todo sentido hoje para mim. Gabi, estamos chegando no final do programa e você é assunto para mais de metro. Eu gostaria de ter a oportunidade de trazê-la novamente aqui. Claro. E eu queria fazer uma perguntinha para a gente encerrar e depois, no final do programa, eu tenho o hábito, quando as pessoas vêm aqui a primeira vez, eu falo uma palavra e você me responde ela da forma mais simples possível, que vem assim de bate-pronto para você. Uhum. Mas a última pergunta que eu quero fazer para você é em relação, por exemplo, uma pessoa como eu, sedentário, né? Eu fui tolhido de fazer alguma atividade física por conta do problema que eu sofri. Eu posso, dentro daquilo que me for proposto pelo ortopedista, tal, ser um atleta de alto rendimento após os 50 anos?
Uau, essa pergunta é muito difícil, porque essa pergunta também ela foge um pouco do que a minha área de competência Sim. pode te ajudar. Eu acredito que dentro de uma ótica ali de trabalho interdisciplinar, se seu ortopedista, seu fisioterapeuta te permitir praticar algum esporte com com baixo impacto ou zero impacto, tem esportes, por exemplo, eu trabalhei com esporte adaptado, então a bocha e na Sim. cadeira, por exemplo, é um esporte que é possível dentro de é, uma, um número de funcionalidade menor, você vai poder fazer. Porque Sim. uma coisa curiosa sobre a classificação de funcional de atleta paralímpico eu não classifico pelo grau de deficiência, Sim. mas pela funcionalidade. Por isso chama classificação funcional. É o que você é funcional para fazer. Correto. Então, eu acredito que dentro do que você puder fazer, a nutrição vai estar ali para te dar suporte, como atleta, na modalidade que você deseja fazer. Lembrando que xadrez é um esporte. Xadrez é um esporte. Então, Gosto de xadrez. você poderia ser um atleta profissional de xadrez. E aí a gente trabalharia concentração, a gente trabalharia substrato energético para o cérebro e pensar assim, como a gente pode melhorar o seu bem-estar cognitivo através da nutrição. Perfeito. Teremos outro papo de negócio com você, que o assunto é muito extenso. Gabi, Deus. É uma palavra que eu posso responder, né? Curiosidades. Fé. Aflições, questionamentos. Família. Tudo. Sua irmã. Tudo e mais um pouco, acho que eu falei mais do que uma. Pais. Pais, meus pais, alicerce. Vida. O máximo que eu puder. Oportunidade. Todo dia. Amizade. Sempre. Ser nutricionista. Intrínseco. Eu sou, acho que é essa mesma pessoa. Gabriela persona, Gabriela profissional. É uma só. É uma só. Gabriela, muito obrigado por ter vindo ao Papo de Negócio. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. Foi uma grata surpresa que a Kátia me proporcionou em tê-la aqui conosco. Você acaba de receber um vale-compras no valor de R$200 de O Boticário. Muito tá obrigada, Humberto. Foi um prazer estar aqui. Eu sou super prolixa. Imagino que seja difícil abordar vários assuntos porque eu falo muito. Obrigada pelo convite. E até a próxima oportunidade, que o assunto é muito bom. Obrigada. E você verbaliza com muita facilidade. Obrigada. Gente, terminamos mais um Papo de Negócio. Voltamos numa próxima oportunidade com o Boticário, onde tem amor, tem beleza e tá na sua vida, tá no Tenda. Até breve.